nosso Toque Ver Mais, Elas por Elas, aqui do Londrina Norte Shopping. Hoje para falar de outro assunto. Quais os desafios da maternidade nos dias atuais? Quais as principais preocupações dessas mães? Hoje a gente recebe aqui duas mães, que são duas psicólogas. A gente vai conversar com a Fernanda Baruta e com a Fabiane Moraes. Meninas, obrigada por vocês terem vindo, é um prazer recebê-las. Prazer. Hoje vocês vão falar como mãe e como psicóloga, pode ser? Sim, claro. Como mãe? Vamos. Eu quero que vocês se apresentem em relação à sua família. Quantos filhos, idade e os nomes também. Pode começar, Fer? Então tá, eu sou Fernanda Baruta, né? Eu tenho a Letícia, que é minha filha, e eu tenho a minha enteada, que é a Sofia. Então, Sofia tem 17, Letícia tem 18. Já tenho duas adolescentes. Uau! Sim! Você está numa fase... Já passei pela FAP, ó. Mais crítica. Já passei, que eu falei até pra ela que se eu não infartei nunca mais na vida, tá tudo certo. Tá, você venceu. Venci, deu tudo certo. Me deu uma esperança. Que bom, eu também, pra mim também, eu tenho essa preocupação. Eu sou a Fabiane, eu tenho duas filhas, uma menina, a Júlia, de 6 anos, e a Lívia, de 3 aninhos, tá ainda terminando a fase de bebê. Então nós três aqui estamos em fases diferentes. Excelente. Muito, 3, 6, aqui 9 para 10 e ali já tá no 18. 17 e 18. 17 e 18. Apesar que meu filho parece que ele tem uns 17, do jeito que ele fala. Às vezes a minha de 6 também. Ô, gente, isso não assusta, gente? Porque bastante. Eu não via isso na nossa época, por exemplo. É verdade, né? É verdade. A Fabi ainda é um pouco mais nova que a gente. Mas, por exemplo, assim, é legal a gente mostrar que hoje em dia as crianças parecem que elas estão tão precoces. Você falou que você vê isso nas suas pequenas? Sim, parece e estão, eu acho, né? Porque elas são mais estimuladas, né? Olha o mundo como é hoje, com a internet, Fernanda. Então, elas estão mais precoces. Fer, você viu isso na sua filha também? Muito. Na verdade, tinha informações que nós não tínhamos, que a gente estava falando. Acho que nem na geração dela tinha tanto. Tinha, mas não dessa forma. Né? Então, realmente, eles são super estimulados desde cedo. É isso que você estava falando da questão da tela. E aí é o desafio, né? Porque toda a saúde mental envolve equilíbrio. Então, muito estímulo não é saudável. A gente, como mães e como psicólogos, precisamos ensinar, entender onde está o equilíbrio, né? De uso de telas, de quando proibir, né? De quando limitar. E não é fácil, né? É difícil. É muito difícil. Mas sabe uma coisa que é legal, que ela falando isso? É a gente pensar assim, que a gente não faz uma rotina diária. Então a gente pode ter uma rotina, que é o que ajuda a, de repente, dar equilíbrio para os filhos nessa rotina. E dar o tempo de tela no meio de tudo isso, que tem tarefa, tem inglês, tem a escola, tem as atividades da casa. E aí isso ajuda um pouco nesse processo. A colocar os limites. A colocar o limite, porque daí vai no limite, a gente põe uma rotina, então aí vai ter o limite. Porque a rotina dá limite, né? O horário de acordar, o horário de dormir, hora de tomar banho, e aí o celular é a mesma coisa. E isso traz segurança também, né? Para as crianças. Se tem uma rotina, vai ter um momento em que ela vai poder acessar, mas tem um momento que vai precisar parar, isso traz uma segurança. Claro. Vocês estão falando para pessoa com menos rotina na vida. Meu Deus do céu, já depois eu tô fazendo tudo errado. Não tem certo e errado, assim. Tem o que ajuda no processo. E cada família tem esse processo, não é? Não existe uma rotina única, né? Sim. Cada família vai ter a sua forma de estruturar essa rotina. Porque óbvio também que é muito mais fácil a gente terceirizar pras telas, né? Tô falando celular, tablet, computador, seja o que for. Videogame, aquela coisa, preciso do meu momento de paz, toma. Né? Ok, eu sei que todas as mães, nós precisamos, tá? Todinhas. Sanidade, já fizemos isso. Não é, mas... Na hora daí de tirar, tipo, tá bom, já deu? Não. E depois que tira, parece que eles ficam tão agressivos, mais sérios, e não querem socializar, não querem outras brincadeiras. Por que será que isso acontece? Isso. E é por isso que é importante a rotina, porque se você tem um combinado, é mais fácil de retomar. Mas aí vamos pensar que a liberação de dopamina é muito grande. É por isso? E aí sim, porque nada vai ser igual, né? Então, se ele já tá ali numa brincadeira, ele vai se envolver, vai estar bem ali. Mas se ele tava na tela, para sair disso bruscamente para uma outra coisa com liberação de dopamina muito menor, vai ser um grande desafio pra gente, né? Se a gente pensar, para nós como adultos já é difícil, né? Sim. Essa transição de sair do celular, por exemplo, né? E fazer qualquer outra coisa, vou ler.
É muito difícil, né? Ficar fazendo assim, ó. Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso para as crianças, que ainda não têm desenvolvido, né, essa regulação emocional. A gente tem que colocar esses limites. Tem que pôr limite. E você sabe que uma coisa muito interessante dos casos, que a gente vai recebendo muito criança e adolescentes agressivos. Aí a gente começa a pedir e colocar essa rotina da tela, os pais falam, nossa, ele tá tão mais calmo. Exato. E assim, em menos de uma semana eles mudam. Sim, é verdade. Então olha como a tela, ela realmente, pra ninguém, não é só pra eles. Até pra nós, né? Pra nós também, porque é igual uma droga. Isso. É só pra você entender, essa dopamina que ela tá comentando é a sensação da droga. Ô, louco! É claro. Sim. Porque é um mesmo hormônio, estímulo. né? Isso, é o mesmo hormônio. Gente. E aí, por isso que criar dependência tão rápida. Sim, exatamente. Imagina a criança que já nasceu aqui, né? E já Porque nasceu, eles, né? gente, eles nasceram, né? Eles nasceram. Exatamente. Minha filha já nasceu sabendo abrir o Tem celular. também. Já fazia assim, falava, meu, sabe mais que eu. Exato. Hoje ele me ensina coisas de celular, de internet. Então a gente tem essa questão das telas, esse excesso de tecnologia para as crianças pequenas. A gente precisa dar esses limites. Sim. E daí eu fico pensando a proporção que isso pode tomar na adolescência. Você passou por isso. Uhum. Como que foi em relação a esse controle? Olha, eu tive, assim, a Letícia, ela entrou numa fase que o celular não estava tão intenso, tá? Ah, é? É, e a Letícia gosta de ver TV. Tá. Então eu nunca tive brigas tão intensas sobre o celular. Ela gostava de descer, de brincar. Ai, que bom! Eu tive um problema na pandemia que o que matou minha filha não foi o celular, foi ficar em casa. Eu tive que liberar. E aí alguns pais eu tive que pedir, porque a Débora começou a entrar numa crise de ansiedade, porque ela gosta de sair, ela gosta de passear. Acho que ela todos nós, né? Na pandemia, né? Foi. Então, eu tive com problema com ela de sair, os meus problemas da adolescência. De querer sair demais, pensar na bebida, cuidar de questão de cigarro. Esse foi o meu problema. Não foi o celular, mas é dela. Ela sempre foi ligada mais à televisão. E ela foi pegar num celular na mão aos 9. Assim, não, tinha o meu, tinha o do pai, mas de dar... De ter. Só foi aos 9. Então, pra mim ficou mais fácil. Que bom. Então, os pais que eu vejo os pais segurando, eu não acho errado. Sim. Porque isso ajuda, não ter esse estímulo. Exatamente. tão Eu vejo presente. isso. A minha filha de 6 anos não tem celular, mas tem amigos que têm. E ela já questiona. Mãe, quando eu vou ter acesso ao celular? Quando eu vou ter o meu celular? E aí entra nisso. Eu vejo na experiência da clínica, que eu não tenho adolescentes, mas eu atendo adolescentes. Como é melhor aqueles que são expostos a ter o seu próprio celular mais tarde. É. Quanto mais tarde, Quanto mais protelar, Melhor. melhor. Quando a gente fala de telas, de tecnologia, de celular, é aquela coisa, não tem como a gente voltar atrás. É um caminho sem volta. É. sim, E o que eu não tem percebo, como. que tudo acaba se potencializando. Por exemplo, bullying sempre existiu. Talvez na nossa época não tinha esse nome, Isso, mas sim. sempre existiu. Sim. Mas Sim. na internet ele ganha proporções Muito. maiores. Exponencial. A questão da erotização sempre existiu, às vezes Sim. músicas também, né, de erotização. É o tchan da nossa época, pelo amor de Deus, é da gente, é da minha época e da Fer. Na minha também, ó. Eu não sou tão mais nova assim. Mas, hoje em dia, com a internet, parece que essas músicas ainda acabam se propagando. Daí você vê os seus filhos cantando, dançando, tudo muito precocemente, Sim. e tudo fica muito maior, daí começam esses desafios. A gente viu que recentemente uma menina de 8 anos morreu. Eu cheguei por causa do desafio do desodorante. Eu cheguei pro meu filho e falei, você viu essa história? Não. Falei, é assim, assim, assim. Falei, esses desafios são perigosos? Eu chamo na chincha. Sim. Eu converso igual adulto mesmo. Porque eu falo assim, se eu não falar, alguém vai falar. Isso Exatamente. mesmo. E de É o que caminho? forma vai falar, né? Então é melhor que você assuma esse papel, né? Nós, enquanto mães, assumamos o papel de falar, de explicar, de dar essas orientações. Né? Mas e como controlar, por exemplo, as músicas ou esse acesso a... Eu fico morrendo de medo de pornografia. Então, mas aí sabe que, por exemplo, o senhor tá com 9, né? Dependendo da situação que ele tá, a gente já fala pra trazer orientação sexual dentro de casa. Porque Perfeito. você acha que o amiguinho não leva no celular, de repente, alguma coisa? Essa é a questão. Porque Talvez você ele tem não que- veja, mas o amigo leva. Porque você tem que entender o seguinte, eu não sei o que acontece na casa do amigo, Tá. eu não sei como as coisas
coisas funcionam. Então, eu não sei se as outras crianças teve uma questão de abuso. Então, essas informações já vão chegar, de alguma forma. E aí a internet já vai trazer. Se você não conversar, ele vai aprender tudo errado, do jeito que a internet ensina. Então, a comunicação é que ajuda, né? Existem bons livros que ajudam você a dar um norte, assim, de como eu vou falar. Porque para cada idade, você não precisa falar, né? Então, aquela coisa, só responda o que eles perguntam. E orientar. Mas agora ele tá um pouquinho mais daqui a pouco, viu? Eu tenho uns livrinhos desses. Ele já tá bem. O que é bonitinho, assim, pra falar nessa idade. Gente, isso, legal. Não dá pra ser bonitinho com eles. Não. Eu posso escancarar aqui o que ele me perguntou? Sim. Eu acho que você é mãe, você de casa tá assistindo a gente. Vai. Eu vou escancarar. 9 anos. Benjamin chegou pra mim e falou assim: mãe, o filho faz pela frente ou por trás? Você acredita que ele perguntou isso? Deus. Frente de onde? Eu fiquei assim, ó. Que da frente do Eu quê? engasguei. Então já tá na hora de fazer E aí? orientação sexual mesmo. E uma boa pergunta, uma boa pergunta pra começar. O que você sabe sobre isso? O que você já ouviu sobre Ah, já falei isso? tudo já. Ah, pronto. Mas então tá excelente. Já falei tudo, expliquei tudo. Pronto. Já começou a perguntar de droga. Já, porque já tem. Ó, um exemplo, a Letícia na escola, uma vez chegou em casa, ela tava no ensino médio. Falou: ó, mãe, um amigo meu vende droga, ele mandou o catálogo pra mim. Eu falei: daqui, deixa eu ver. Aí só com os preços juntos, só fazer Catálogo de droga? Porque agora é catálogo no WhatsApp, né? Manda, igual a gente manda as roupas pra ver de loja. Aí com Docinho, preço. né? Pra Não. ver. Aí e ela tinha o quê? 15 anos. Deixa eu ver então isso daqui, querida amada. Tá? Por isso que aí a Dentro da chave- escola. E a gente, por isso que ó, a gente tá falando, a gente tem que pensar que às vezes a gente acha que muita coisa acontece na escola do estado. Não. Isso é em todos os lugares, em Imagina. todas as situações, em qualquer lugar. Isso os pais têm que entender, em qualquer bairro, em Meu todos Deus. os vizinhos. E os pais precisam entender uma coisa que tem assim: ah, não, quando o vizinho acontece, com o meu não. Isso não existe. Exatamente. Tá? Nosso teto é de vidro e pode acontecer dentro da minha casa qualquer situação. É o que eu falo no lance dos desafios. Meu filho jamais faria isso. Ah, Não fale isso. não Não fale isso. Exato. A gente não sabe. não. Exatamente. Tem uma boa parte da vida dos nossos filhos que a gente não tem acesso, né? Mesmo quando criança, tá na escola. É uma parte que você não tem acesso, mas por isso que eu sempre falo para os pais, a grande chave é a conexão que eles têm com a gente. Isso. Porque é o que faz procurar. Ele te procurou para perguntar. Eu já pergunto, me Que procurou pra legal. perguntar várias coisas. Né? Legal. E Isso é um sempre na bom mesa sinal. jantando. É claro, porque onde a gente conversa? Dentro do exatamente. carro. A minha fazer as perguntas no carro. Tá, Exatamente. que era o momento. É o momento É um que momento que você você para ali, né? Por isso que também é uma dica muito importante. Mesa é um lugar que Nossa. não cabe o celular. Não, lá em casa é proibido. Não. Exato. Sentou na mesa pra comer, esquece o celular. Falei, tira do celular. Que às vezes eu ainda Porque pego o você celular e falo, perde isso, essa ué, conversa. você falou pra mim, você tá no celular, desculpa. É, Eu parei. exatamente. E eu E é acabei. legal. E Eles foi bom, também- porque eu também acabei melhorando. Enfim. Senão a gente perde esses momentos que eles perguntam alguma coisa, contam alguma coisa importante. Ô Fer, você falou que você passou pela pior fase. Sim. E a pior fase pra você foi exatamente qual e o que, mais ou menos, que aconteceu? Ela começa a fazer ela fez uma grande mudança e eu vejo hoje, mais do que nunca neles, eles têm uma mudança a partir dos 14. Tem uma virada bem aquele adolescente mesmo. Eu vejo Rebelde. isso na clínica. Até os 13 vai ali, meio que uma mistura. Aos 14 é um boom, é uma chave, virou. E aí eles, por quê? Agora isso é importante. É o seguinte, o nosso cérebro é o único órgão que a gente nasce, ele não é 100% formado. Isso. E a parte frontal deles não está funcionando. Então, mas o cérebro faz uma coisa muito importante, eles têm que criar sua independência. Tem que ter independência. Então ele abre um campo, tipo, vai conhecer, e eles vão. Só que eles vão pra tudo. E a minha, o que aconteceu? A Letícia gosta de sair, ela queria ir naquela Paranaguá o tempo todo, e aí o grupo de amigos, e aí eu sou divorciada, e aí o pai achava legal, eu não achava, e aí o desgaste comigo era grande, aí eu liberava porque o pai liberava, mas com, assim, angustiada. Sim. E aí colocava limite de horário, às vezes ela não passava, então ela foi muito desobediente. Então segurar ela nesse período, roupa, e aí a preocupação da bebida, e foi enlouquecedor. E aí começou a namorar.
né? Daí mais uma preocupação, eu trabalhando, o pai trabalhando, e aí uma adolescente você já deixa em casa. Então, assim, foram uns 2 anos e meio ela querendo viver tudo e eu tendo que segurar e lidar com todas as angústias. Ela tinha crise de ansiedade, nervoso, por todo aquele processo, não queria ir pra escola, aí era uma briga de ir pra escola. Foi assim, e aí começa 14, 15, 16, ela foi mais ou menos aí, foi mais ou menos uns 2 anos e meio tudo. Quando ela termina o ensino médio, sai, vai pra faculdade, ela muda, aí muda, o jovem muda. Aí foi uma outra coisa que eu percebi, e é fato, daí muda. Aí mudou, daí acalmou. Conheceu, viveu, agora ela quase não quer sair. Não? Não, ela tem preguiça. Fala, que preguiça, vou então em todo lugar, preguiça. Ela conta que ela fala, mãe, já sou velha, eu pergunto, vai ter o que comer, vai ter onde sentar? Eu sou velha. E aí, então foi isso, foi eu segurar, foi diferente, não foi o celular. Foi lidar com o âmbito de uma menina que queria conhecer tudo. Eu falei, gente, só tem 15. Você pode conhecer. Não, ela queria conhecer tudo de uma vez. E aí o pai também fez isso na juventude, então ele achava o máximo. E eu segurando com medo. Eu já fico pensando assim, eu dei muito trabalho na minha adolescência. Eu não dei, eu não sabia o que era nada disso. Mas dei muito trabalho. E eu olho pro Benjamin, as atitudes dele, ele é igualzinho a mim. Eu falo, Sarinha, não faça isso, mini Sara. Então, e ela é o paizinho dela. E o Thiago sempre foi uma pessoa assim mesmo, comunicativa, e era dado e saía. Então, pra ele era fácil. Eu que era uma jovem tranquila, então eu também tentava entender um pouco tudo isso. Como mãe, administrar isso também é muito difícil. Porque eu atendo mães. E é essa questão da angústia, de você ver ali. E você psicóloga, como que eu estou vivendo tudo isso? Meu Deus. Mas eu sou mãe. E eu acho que a cobrança acaba sendo até maior, né? Sim. A cobrança. Vocês se cobram, né? A gente se cobra. Eu Mas acho é que diferente ser mãe estar nesse lugar de mãe. não é fácil. Não é fácil. Eu falo que foi o maior desafio que eu tive na minha vida, ser mãe. Vocês também concordam? Mas, ao mesmo tempo que foi o maior desafio, foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu olho e falo, como que eu fui sem ser mãe? Parece que não cabe mais, a não gente existe mais. amadurece muito, né? Porque ter filhos escancara as suas vulnerabilidades. Isso, é perfeito. Aquelas coisas que às vezes você ficou deixando pra debaixo do tapete pra aparece resolver. Que vai pá na cara, assim, né? Daí terapia, daí nós vamos para a terapia. Tem que As pessoas acham que a gente vai pra terapia por causa dos pacientes. Não, a gente vai pelos nossos problemas. Os pacientes não dá trabalho, então, gente. terapeuta faz terapia pra tratar dos seus próprios monstros, próprios problemas. Porque a gente tem, né? Vocês são humanas também, né? Exatamente. E não é porque vocês são mães também, a mãe dá conta de tudo. Não. E nem dera dar conta de tudo. Uau! Não tem que dar. Não tem que... Não. Ai, então tô mais tranquila. Viu, mãe? Legal, isso que ela falou é importante. Nem deve dar conta de tudo. A gente não é perfeito, né? Gente, obrigada. Eu falaria 1000 horas aqui com você, porque esse assunto rende. A gente falou esses dias um programa sobre a série Adolescência no Netflix. Não sei se vocês assistiram, super legal. Sim. Quer dizer, legal assim. Ok. Perturbador. Sim. Mas ele trata também aquela forma de meu filho está dentro de casa, traz esse alerta. Mas ele está dentro de casa protegido. Não, o perigo agora está dentro de casa ser protegido porque ele está no mundo do celular, das telas, exposto a quê? Então, assim, a gente sugere mais uma vez que quem não assistiu, você que é pai, você que é mãe, muito bom. você que é vó, assista. Vale a pena a gente assistir. É perturbador, tá? Mas é bom, é muito bom. Mas às vezes a gente precisa disso, porque fica como um alerta. Pensar pra refletir. Meninas, queria agradecer. Fer, Fabi, obrigada. Foi um prazer receber vocês. Obrigada, é meu, Sara. E, gente, a gente continua com esse nosso Toque Ver Mais, Elas por Elas. Assunto tão interessante e tão desafiador que é ser mãe nos dias de hoje. Necessário, né, gente? É assunto necessário. Você viu que legal, que interessante, que bate-papo gostoso? O assunto dessa terça-feira foi incrível, mas amanhã tem muito mais. Sim, amanhã no nosso Toque Elas por Elas, a gente vai falar sobre mãe solo.
Então, durante toda a semana, você vai acompanhar um episódio especial gravado diretamente no Londrina Norte Shopping, com mães especialistas, com psicólogas, psiquiatras e várias histórias que, de repente, você pode se emocionar, você pode se identificar. Então não perde não, tá bom? Amanhã, Mãe Solo, o nosso toque Ver Mais Elas por Elas, direto do Londrina Norte Shopping.